capitalismo não nos serve mais. Olha o modelo que está aí, excludente. A economia solidária diz que um outro mundo é possível. A gente viu a possibilidade de um outro modelo de organização, onde a centralidade é as pessoas. A economia solidária, ela foca nisso. O centro é o homem, é a mulher, não o dinheiro. Então a economia solidária, ela traz essa questão, não tem um dono, ninguém é o patrão, a questão de gerenciar tudo no coletivo, né? A economia solidária é um modelo diferente de produzir, de comercializar e de viver. É o direito da gente escolher como que a gente quer viver, como que a gente quer produzir, como que a gente quer fazer um comércio justo. Então, é desafiador, mas é possível. E eu sempre vi outras possibilidades, sabe? Na vida, fora de um sistema que engula as pessoas, né? Que é o capitalismo. Sempre acreditei em outros modelos de organização. E como eu sou da Ação da Cidadania, do Betinho, a gente já trazia um movimento em si do combate à fome e à miséria pela vida, né? O movimento comecei em 90, com as comunidades eclesiais de base. Quando o Betinho voltou do exílio, ele esteve aqui e nós criamos o Comitê da Ação da Cidadania, né? E foi um modelo muito mágico, porque agrupou muita gente de todos os segmentos, e as reuniões eram na Aliança Espírita. E os padres iam, os pastores... Olha só o momento que difere o de hoje. A gente tinha uma meta, combate à fome, só que a gente associou o combate à fome à geração de trabalho e renda. E fomos juntando na caminhada, o movimento de mulheres, o movimento de moradia, uma construção interessante até conhecermos a incubadora de São João del Rei. Eu cheguei na UFSJ no final de 98. Quando eu cheguei na UFSJ, eu já tinha informação de que havia um grupo lá que trabalhava com a economia solidária. Havia uma crise no Brasil muito grande, que veio da década de 80 e no início da década de 90, que causou no Brasil uma crise horrível. Naquela época nós tínhamos criado em São João del Rei, tinha sido criado há pouco tempo, antes de eu chegar lá, não me lembro agora direito, mas eram 13 sindicatos que criou essa unidade sindical. E nós, professores e técnicos da universidade, nos sentamos com eles para discutir o que poderia ser feito, né? E nós criamos também em São João del Rei a incubadora, a ITCP. Isso já em 98. Era um embrião, em 99 a gente oficializou a incubadora. E aí foi muito bom isso, porque as pautas nossas a gente criava junto com o movimento sindical. E como o desemprego era grande à época, essa discussão com o sindicato, ela foi bacana, porque os sindicatos apoiavam nossa luta pela, vamos chamar de incubação de grupos de trabalhadores desempregados que precisavam se fortalecer em cooperativas, né, para poder ter onde trabalhar, para poder ter onde gerar sua renda. E nós começamos com 3 cooperativas. Uma era a cooperativa na verdade, a Associação de Catadores. Nós que estivemos nos primeiros passos na articulação dessa associação, desde que eles foram criados. Tem um histórico interessante sobre a ASCA. Depois, a gente criou uma cooperativa que era inédita no Brasil, que era uma cooperativa de mototaxistas. Era uma cooperativa de desempregados, que com acertar das contas, por causa da demissão, comprava moto
e começava a fazer trabalho de motoboy, de entregar mercadoria, de transportar gente. E era novo isso. A gente começou a criar, a ajudar na criação de uma cooperativa da construção civil, que tinha muito desempregado lá e muita gente trabalhava com construção civil, né? Pedreiros e serventes. Teve esses grupos iniciais, né? Lá. Isso tudo de 88 para de 98 para 99. E isso era de vibrar, porque é uma coisa muito viva. Você ia para dentro desses grupos, discutir com gente que às vezes não sabia nem assinar o nome, discutir estratégia de marketing, de recursos humanos, de produção, de precificação de produtos, produtos dos mais variados. Por exemplo, como é que a gente foi calcular o quanto que seria uma corrida de um mototaxista? Ninguém sabia disso. Então a gente costuma dizer que a Secretaria Nacional de Economia Solidária foi criada no mesmo tempo do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Eles são irmãos, né? São gêmeos dessa história. E São João del Rei estava com isso já também. A gente já tinha a ideia não, já tinha a prática de fazer esse debate em sistema de fórum, né? Na região de São João del Rei. E São João, eu posso dizer muito, muito firmemente que o fórum de lá surgiu nesse cenário, surgiu nessa época. Não pode citar a rede de incubadoras, não pode citar o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, quando fala de incubadoras, sem citar São João del Rei. E nós não podíamos representar esse movimento no Fórum Brasileiro se não tivéssemos em São João del Rei essa vivência, com esses grupos, com essa experiência de trabalhar com cidades pequenas, com cidades periféricas, diferentemente de outras universidades que estavam em grandes cidades. A gente não estava numa cidade pequena, mas de uma região que incorporava quase 300 mil pessoas. Muitas atividades que davam para facilmente se transformar em atividades coletivas. E isso foi um pulsar. A gente chegou a um momento de ter 35 grupos incubados. De 2005 a 2008, 2010, acho que mais ainda. Até por aí, até 2012, a gente chegou a ter 35 grupos incubados na região. Então, fui para lá no governo do Elvésio, 2013, parece que é isso, para trabalhar com a população de rua. E eu fiquei um tempo na assistência social, mas aí já trabalhava os cursos na comunidade, né? Eu sou quitandeira, faço doces, geleias, quitandas. Comecei a ensinar em algumas comunidades, aí a Secretaria de Agricultura me convida. E o que acontece nesse período? As pessoas foram chegando, conversando que não queriam alimento com veneno, que não queriam. Já tinha uma feira tradicional e apareceu uma agricultora, Claudeni, dizendo assim: eu me intoxiquei na minha propriedade por veneno. Eu não uso veneno mais. Aí aparece a Fabiana, que tinha uma banca no mercado municipal também, que o avô já não tinha prática de usar veneno. E a gente trabalhou um período com o CRAS lá do Senhor dos Montes. E no CRAS tinha uma horta que a gente já trouxe a prática de trabalhar tudo sem agrotóxico. A partir de uma feira que a gente articulou no centro, nós começamos a conversar a possibilidade de uma cooperativa. E levou anos, reunindo uma cooperativa nos moldes da economia solidária, mas agroecológica, que depois não foi viável, nós migramos para construir a ARFAS, a associação. E tinha uma banquinha, né, no centro, tinha a feira lá no campus da São Francisco, né? E depois a gente veio a pandemia. E nós começamos a pensar num outro modelo de comercialização e é o que vocês já sabem, né? Deu super certo. Então, a AF surgiu assim. Antes da AF surgir, tinha um pequeno grupo de produtores que já estava lá na avenida comercializando seus produtos.
E a Tutuca que iniciou tudo isso. Ela com o Rogério, que trabalhava na Secretaria de Agricultura, reuniu esses pequenos produtores e começou a vender esses produtos lá na Avenida. E mais tarde que veio surgir a APAS, um ano e meio depois, no ano de 2016. A gente teve que ir para esse caminho de fundar uma associação, porque a gente precisava de um lugar, a gente precisava de uma sede, porque a gente montava cestas lá na universidade mesmo, a gente pegava, o cliente já passava lá, então uns deixava, né, a lista, né? Então a gente pegava produto de um, de outro, montava, não era nem nas caixas, era nas sacolas, né, Vicente? A gente montava nas sacolas, né? O que cada cliente queria. Com a pandemia, a gente teve que procurar outros meios de sobrevivência, né? Então, o que que aconteceu? Eu, que fazia muita feira, tive que arrumar outro emprego, né? Porque aonde que a gente fazia a nossa feirinha, a universidade fechou, que não podia ter aula, né? E aí a gente teve que arrumar outros caminhos. É que surgiu a ideia de vir aqui para o Sítio Felizardo, que é uma sede, né, da AFAS. E o gratificante de tudo isso é que muitos clientes da época da universidade são nossos clientes até hoje. Só que nesse período aí, o que que aconteceu? A AFAS andou, né? Que a gente foi, como se diz, fazendo trabalho de mídia, né? Tendo mais divulgação. Então a AFAS hoje tornou isso que é hoje, mas devido à responsabilidade, né, desse grupo, né? Porque ninguém foge das suas responsabilidades. Mas para funcionar uma associação, a gente tem que dedicar o nosso tempo. E a cesta programada, né, os delivery surgiu devido os consumidores terem ficado em casa. Aí a gente começou via WhatsApp esse delivery. As pessoas pediam WhatsApp, mas só que a demanda não conseguiu atender via WhatsApp. Aí surgiu a ideia de um site. Quarta-feira, né, a gente avalia o que você vai ter. No caso de produtores, né, de hortaliças. Ele avalia na sua horta o que vai ter para a próxima semana e coloca essa lista no grupo para o Paulo abastecer o site. E aí na quinta-feira o site abre, né, que antes era no domingo, agora está abrindo na quinta, e fecha na segunda às 8 horas. Durante esse período, os consumidores fazem o seu pedido. E na segunda-feira fecha, né? E na segunda-feira mesmo, aí essa lista é enviada para cada produtor com a quantidade de item vendido para cada produtor. Uma alface, um abacate manteiga, um sabão ecológico, um limão Tahiti e um alho poró. Vou conferir. Um alecrim, Tá. um funcho, Tá. um chá de picão, Tá. uma espinheira santa, Sim. uma rúcula. A gente aprende um pouquinho com cada agricultor, porque cada um tem seu espaço diferente, né? Então, essa visita de verificação, esses intercâmbios, é muito importante para a gente dar sequência, né, na linha que a AFAS traça, né? Sem aplicação de veneno nos produtos. Então, as pessoas ficavam te perguntando o que é agroecologia. Aí vinha toda aquela história, né, gente? É respeitar a terra, é respeitar o meio ambiente, é respeitar a água, é levar a saúde para as famílias, saber o que a pessoa está comendo, né? Então, até que você explicava aquilo, era uma aula, né? De saber que você está levando um produto saudável para as pessoas. Então, eu nasci, né, numa família de produtores, né, que meu pai e minha mãe criaram a gente plantando de meia, né, com os donos de terra, que a gente não tinha terra. Aí, quando surgiu esse termo de agroecologia, eu vi, meu pai e minha mãe já trabalhavam com isso, que naquela época, né, eles trabalhavam, roçavam um pedaço assim, plantava, não usava adubo, não usava nada, aí plantava, produzia. No próximo ano já largava aquele lado, já ia para o outro lado. Era que a gente chamava de roçado. Então, com esse termo de agroecologia, eu vi. Falei, não, meu pai e minha mãe já produziam nesse termo e não sabia que era desse jeito. E hoje eu tenho meu terreno, né, que eu adquiri, né, e
Era um lixão na época, era um lixão, as pessoas faziam depósito de lixo lá, sabe? E aí hoje eu falo que eu ainda tenho muito trabalho ainda para ser feito nesse terreno, mas hoje eu trabalho no sistema de agrofloresta. Então, o sistema de agrofloresta, ele dá muito menos trabalho, né? Então, aquilo que eu corto das árvores, eu vou incorporando no chão e vai virando aquela matéria orgânica, né? E forte no chão. Então, hoje eu produzo as minhas frutas, né? Sem veneno nenhum. E produz bastante, graças a Deus, né? Sem aplicação de veneno, sem nada. E o sistema da agrofloresta é o sistema que ele te dá menos trabalho. Para finalizar, você pode ver que nós estamos dando sequência no que a gente fazia desde muito nova, né, na roça, e eu carrego isso para a vida toda. Hoje a minha produção é tudo sem veneno, é só picotando as bananeiras, deixando incorporar matéria orgânica no solo e pronto. Então, quero parabenizar vocês que fazem uma economia circular da forma de vocês. Vamos tratar de Cito Banco aqui. Olha o que vocês fizeram para conseguir as empresas. Agora, por exemplo, as ricas que vocês venderam, né? E várias outras coisas que vocês fazem no mundo. Isso é muito bonito, isso é muito belo. Tomara que isso não acabe. E mostrar, desculpe, perdão, sou muito assim, para outros bairros da cidade, para outros lugares que nós somos capazes e que nós também temos a nossa importância, porque somos vistos, a hora de alguns, como marginalizados, não apenas por estarmos à margem no centro, mas como um bairro perigoso, como um bairro que só tem, enfim, né, algumas pessoas já sentiram isso na pele, assim como eu, principalmente pela cor que eu tenho. A nossa comunidade hoje é um tipo de serviço e trabalho. Então a gente precisa fazer com que a gente valorize as pessoas da nossa comunidade. Principalmente aquelas que às vezes não conseguem acompanhar a gente nas redes sociais, mas que sabe fazer um bolo, sabe fazer um doce, que a gente possa estar sempre valorizando. O que a gente sabe hoje, né? Os supermercados. Cada vez mais a gente tem menos supermercado local, as grandes redes vão comprando supermercados pequenos e a gente não estimula aquilo que é produzido dentro do lugar. A gente já começa a ver como a gente está crescendo a nossa rede. A gente começou fazendo aquela rodinha do mês passado, e ali, né? E chove, chove. Sem névoa. Fica mais fácil de enfrentar a tempestade. Porque a gente é forte, a gente tem união, como que a gente fortalece, né? Aqui a gente está hoje, né, expondo o que cada uma produz, o que cada uma tem para oferecer para o marketing. E se a gente fizesse isso de forma conjunta, né? Eu acho que tudo começou primeiro porque a gente gosta disso, né? Também não adianta você querer uma renda a partir de uma atividade que você não tem conhecimento dessa atividade ou que você não gosta de fazer. Então, a primeira coisa era um grupo de mulheres que tinha vontade de desenvolver essas habilidades artesanais. E aliado a isso, né, o companheirismo. Todas nós aqui gostamos de estar juntas. Às vezes a gente sai daqui e vai junta para um outro evento que tem aqui na cidade, eventos culturais, ou que a gente tem aos sábados, o horário que a gente tem aqui aos sábados. Quando a gente precisa de reunião para afinar alguns objetivos, uma vai na casa da outra. Então, acima de tudo, principalmente acima da questão econômica, existe uma amizade, né? E eu acho que isso diferencia um trabalho
nos moldes capitalistas, digamos assim, que você chega lá, bate o ponto, faz o seu serviço de 2 às 5 e aí depois você vai embora. E o que algumas de nós aqui tem a herança familiar também. Aprendeu com a avó, aprendeu com a mãe, aprendeu com a tia e está passando conhecimentos técnicos, né? Como tipos de bordados, né? Tá aqui, né? Tipos de pontos, né? Como é que isso aqui, cada uma aqui conhece um ponto diferente. E aí a gente compartilha. Isso é muito legal, que amplia o leque de possibilidades de todas nós. E desse gostar, a gente produz cultura, né? A gente realiza a cultura das bordadeiras, das costureiras. Isso não tem preço, né? A gente quer ter uma renda porque nos ajuda, mas o fato da gente estar juntas aqui é o que nos dá felicidade, nos dá fortalecimento e uma qualidade de vida única. Então, também tem esse momento nosso aí da gente preparar também mente e corpo, né? Tirar o estresse do dia a dia, né? E também tem o momento do chá, Rose, que é a nossa mestra no chá, a gente para tomar uns chás, comer os biscoitos. Artesanato também é alimento para a mente e para a alma, né? Tudo junto. Aqui a oficina aqui é muito legal por isso, né? A gente faz o que gosta, compartilha material, atividades e também cuida desse outro lado psíquico, né? Psicológico. Eu pensei, nossa, ia ser tão bacana se o grupo tivesse o objetivo de fazer essa exposição e com o trabalho variado desse grupo de mulheres, né? Porque já tinha um grupo bastante heterogêneo de bordadeiras, outras amigas que conheciam técnicas de pintura em tecido, eu com a costura. Então, aí eu pensei, poxa, se a gente fizer um projeto unindo todas essas artes, vai ser legal, que é um coletivo expondo, né? E num espaço que não é o usual desse grupo. Todo mundo trabalha, cada um com a sua técnica, em feira. Dentro do museu, aí é uma outra visibilidade, inclusive do pessoal que visita museu, de turista e tal, para conhecer esse trabalho. Eu acho que até essa exposição, acho que ela nos ajudou no sentido de, hoje, o grupo que está aqui, né, ser uma herança desse fortalecimento inicial. Então, foi um trabalho conjunto muito bonito, né? Que deu um resultado muito legal para a gente, né? Descobri que a Jandira é de origem indígena e que se trata de a produção das abelhas, né? O favo do mel. Então, quando elas estão juntas, elas produzem o mel e aí deu-se esse termo, né? Segundo esse nome indígena, né? Que é Jandira. Aí eu falei, nossa. Aí eu comentei com as amigas, elas gostaram, porque a gente está junto aqui, um grupo de abelhas operárias, felizes, fabricando nossas doçuras, né? São nossos artesanatos.